Hajime no Ippo. Provavelmente essa é a obra mais importante da minha vida, ou pelo menos foi em um momento muito transitório dela, a tal da adolescência. Assim como o título sugere, o mangá conta a história de Makunouchi Ippo, um jovem do ensino médio, trabalhador, que ajuda a família e é importunado pelos seus colegas de classe. Sem motivo aparente, o pobre rapaz é surrado dia após dia, sem demonstrar nenhuma vontade de revidar, como se aquele fosse o seu martírio autoaceito. Além disso, por conta da sua obrigação em ajudar o negócio de pesca de sua mãe, Ippo quase nunca tem a oportunidade ou tempo de realizar atividades fora da escola com os seus colegas de classe. Pelo menos com aqueles que não desejavam o estapear ao primeiro olhar. Isso acaba deslocando completamente o rapaz da realidade comum vivida por seus semelhantes. E Ippo acaba sendo cada vez mais visto como alguém que não deveria ser levado em consideração. Até que algo de diferente acontece, naquela que seria apenas mais uma volta para casa com uma surra de rotina. Um homem intervém na situação ao ver o garoto sendo estapeado por 3 indivíduos, deixando-os fora de combate de forma magistral. Seus braços se moviam com extrema velocidade, com uma precisão gigantesca, tanto que ele foi capaz de arrancar os botões dos uniformes dos garotos, deixando os 3 perplexos e envergonhados correndo para casa. Talvez uma surra fosse o que eles mereciam, mas até para o próprio Ippo, ver os seus agressores desarmados sem entender o que tinha acontecido ao certo e ainda mais, envergonhados pela situação em que se encontravam, era muito satisfatório. E como se tivesse encontrado a chance de quebrar um ciclo rotineiro de uma vida blasé sem muitas ambições, Ippo se gruda ao seu salvador, Takamura Mamoru, que nós acabamos descobrindo ser um boxeador, o que explica aquela destreza tremenda em seus movimentos. Engraçado que ao escrever o texto para esse vídeo, eu agora percebo que não haveria pessoa melhor para ser aquele que defenderia Ippo e quebraria, vamos dizer assim, a maldição do rapaz, já que Mamoru, em uma de suas traduções, pode ser lido como proteger. Enfim, os danos sofridos por Ippo são tão grandes que Takamura o leva para sua academia de boxe para tratar assim as feridas do garoto. E ali na academia, como se tentasse estimular Ippo a revidar e a simplesmente não apanhar calado, o nosso protetor ensina o menino a desferir um soco. Base, abdômen e ombro. Essa é a receita ensinada para o nosso protagonista desferir um bom golpe, e o resultado é uma verdadeira explosão. Uma explosão de poder, um romper de barreiras que deixa até mesmo o Takamura impressionado. Seria um talento genuíno? A grande questão é que esse encontro acende uma fagulha dentro do peito do Ippo, uma pequena chama que, ao ser cultivada, iluminaria o seu caminho para a mudança, como um farol que aponta a direção a ser seguida, não importa a escuridão. Despretensiosamente, ao emprestar alguns cassetes de lutas de grandes boxeadores para o garoto, Takamura alimenta essa pequena fagulha de tal forma que ela se torna uma chama genuína. E não demora muito tempo até que Ippo procure o seu salvador mais uma vez, só que desta vez um pouco mais obstinado, com um objetivo em mente. Quero me tornar um boxeador. Quero entender o que é ser forte. E com isso, quero me profissionalizar no esporte. Talvez até querendo poupar o rapaz do que seria o caminho tortuoso que ele encontraria pela frente, Takamura se mostra extremamente ríspido, perguntando se aquilo era algum tipo de piada de mau gosto. Eu quero renascer. Como é ser forte? O que as pessoas fortes sentem? São essas as palavras em resposta à imposição de Takamura. Ippo genuinamente sentia dentro de si que ele precisava mudar. E em muitas vezes, como acontece na vida de fato, nós precisamos agarrar as oportunidades que aparecem à nossa vista. Esse foi o seu primeiro passo em direção à busca de entender-se a si mesmo. E mais uma vez, brincando com as palavras, Hajime no Ippo significa exatamente isso, o primeiro passo. O protagonista se agarra à oportunidade sem se preocupar com o destino final. Para ele, naquele momento, o que importava era a mudança, era a trajetória a ser traçada para se tornar um boxeador e manter-se como um. Hoje eu nem consigo dizer com certeza se o Ippo gosta do boxe, como muitos outros personagens da série que almejam se tornarem campeões mundiais e deixarem a sua marca no mundo. Diferente disso, o Ippo ama as pessoas e as experiências que o boxe o proporcionou, mesmo que em algum momento isso acabe na necessidade de uma nova mudança. Só que isso é um assunto para muito lá na frente e que não cabe aqui. Muito mais do que boxe, Hajime no Ippo é um mangá sobre descobrir-se a si mesmo. O que é ser forte? A pergunta que guia o protagonista durante a sua jornada pode parecer em um primeiro momento algo simples, relacionado à força física, quando na verdade se trata de entender o que é ter uma voz, como é conseguir seguir o caminho por si próprio,
Como é não duvidar de si mesmo e entender que a vida é um eterno ciclo de altos e baixos. E a adolescência, né? Quem nunca passou por uma crise existencial ao se questionar qual caminho seguir? Existem tantos, não é mesmo? Tantos que pensar em qual caminho seguir se torna mais trabalhoso do que simplesmente dar o primeiro passo, mesmo que seja para quebrar a cara. É a famosa síndrome escolher o filme no Netflix, onde você passa muito mais tempo sem sair do lugar escolhendo o filme do que propriamente assistindo alguma coisa, que era o objetivo inicial. Yupo entrou na minha vida há quase uma década atrás, em um desses momentos onde eu não tinha um norte bem estabelecido. Na realidade, eu acho que nós nunca temos um. Não pelo menos da forma pomposa de contos da Disney, onde tudo é uma relação direta de causa e efeito. O próprio protagonista, em diversos momentos, se pega pensando sobre o caminho que estava trilhando e se seria capaz de acompanhar oponentes cada vez mais fortes e complexos. Complexos até em suas personalidades, obstinadas e genuínas. Mas depois do primeiro passo, sempre há o segundo, o terceiro e assim por diante. E mesmo que a caminhada acabe ficando difícil ao longo da jornada, há sempre a oportunidade de começar tudo de novo, mesmo que talvez em outra direção. Aliás, tudo se inicia com o Hajime no Ippo, o primeiro passo. E sobre ser a obra mais importante da minha vida, naquela fase muito confusa dela, ela me motivou a entrar no boxe. Os benefícios pessoais para mim foram incríveis. Eu me senti mais forte, mais confiante, mais revigorado. Eu renasci. Mas a caminhada ficou cansativa e eu parei para descansar em um ciclo natural de altos e baixos. O incrível é que após longos 10 anos, a mesma obra me faz dar o primeiro passo novamente. E aqui estou eu, já no finalzinho desse vídeo, falando aí com você. Sempre há tempo de dar um passo para trás e respirar. Sempre há tempo para começar algo novo e caminhar novamente. Ainda somos jovens. Eternamente jovens.